Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom, igreja. Que coisa maravilhosa, que alegria. Antes de ir para a pregação, não é 20 mil, pastor João, é 30 mil. Glória a Deus, aleluia. Nós como igreja vamos ofertar à família Fraga 10 mil reais também, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, só estou te incentivando para pegar junto, amém? Isso é doação CNPJ, tem um monte de doação CPF aí, não tem? Tem a minha também, glória a Deus. Deus é bom, aleluia. Irmãos, antes de entrar aqui, porque se eu deixo para o final, eu me conheço, no final eu esqueço. 2 livros para te indicar, A Alegria do Senhor, A Força Sobrenatural de Deus, pastor Eliezer. Eu não sei, nunca sei qual que é qual, né? O nosso aqui é Eliezer, esse aqui é o Eliezer. Os dois são uma grande bênção, amém? Mas irmãos, o pastor Eliezer, o que eu falar você vai entender. Ele é usado por Deus, irmãos, para ministrar alegria, amém? Para ministrar essa palavra, para realmente tirar as pessoas de condições mesmo de subjugados mesmo pelo diabo, por tristeza. E ele já esteve aqui na igreja ministrando sobre isso. Ele tem um chamado de Deus nessa área e colocou essa mensagem nesse livro também. Eu tenho certeza que você vai também usufruir da unção que tem na vida dele, lendo esse livro, meditando nesse livro também, para ser edificado a sua vida. Amém? E quem deu a origem a essa mensagem, na verdade, que impactou a vida do pastor Eliezer Rodrigues, foi o nosso querido pastor Bud Wright. E aqui tem uma ministração que foi transcrita nesse livro, livretinho aqui, ó, livretinho de almoço, bom demais, né? Chamada Uma Vida de Alegria, amém? Também livretinho aqui para você carregar e ser fortalecido. Você pode assim finalizar o nosso culto, passar no Verbo Shop e levar esses alimentos preciosos para sua casa também, amém? Glória a Deus. Irmãos, existem algumas estatísticas, você que está por dentro aí daquilo que as notícias nos apresentam, né? Existem algumas estatísticas alarmantes no mundo a respeito de pressões emocionais, né? Tristeza, ansiedade, coisas do tipo. Eu trouxe algumas aqui só para vermos o quão importante são essas informações, dados aqui da Organização Mundial da Saúde. O primeiro deles que eu trouxe é que o Brasil lidera o mundo em prevalência de transtornos de ansiedade e está em 5º lugar em taxas de depressão. Diga misericórdia. Diga comigo, isso vai mudar. Aleluia. Agora, estatísticas mundiais. Transtornos mentais, incluindo depressão e ansiedade, estão entre as principais causas de perda de saúde global, sendo responsáveis por uma carga significativa de incapacidade e morbidade. Aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo vivem algum transtorno mental. A depressão e a ansiedade aumentaram em mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia de Covid-19. Cerca de 14% dos adolescentes mundialmente estão vivendo com algum transtorno mental. Algumas informações que eu acredito que não seja novidade para você que está aí percebendo, né, ouvindo as notícias por aí, e daqui a pouco até percebendo no seu contexto mesmo, né, na sua família, na sua casa, ou até de repente algumas pessoas estão aqui hoje vivendo isso, mesmo pessoalmente, né, desafios nessa área, mas você está num bom lugar hoje à noite, amém? Agora, irmãos, assim como tem os dados, né, alarmantes sobre tristeza, ansiedade, depressão, todas essas coisas, estudos científicos mostram também sobre o benefício da alegria. Não vou pregar aqui sobre ciência, mas a ciência, irmãos, ela vem mesmo para comprovar aquilo que a Bíblia já disse. Amém? E, por exemplo, a alegria melhora a saúde cardiovascular, melhora a frequência cardíaca, pressão arterial fica mais baixa. A alegria fortalece o sistema imunológico. Estudos mostram que indivíduos com emoções positivas têm uma resposta imunológica mais robusta a vacinas e melhor resposta imunológica geral. A alegria reduz o estresse. Quantos recebem?
Pessoas felizes têm uma recuperação mais rápida de situações estressantes e menos efeitos biológicos negativos do estresse. A alegria diminui dores. Pessoas felizes relatam menos dores físicas e sintomas como tensão muscular, dor de cabeça. Estudos indicam que emoções positivas podem mitigar a percepção da dor, especialmente em condições crônicas, como, por exemplo, artrite. A alegria combate doenças e deficiências. Pessoas felizes também têm menor probabilidade de desenvolver fraqueza e incapacidades à medida que envelhece. A alegria aumenta a longevidade. Felicidade e emoções positivas estão ligadas a uma vida mais longa. Estudos com diversos grupos populacionais mostram que pessoas que relatam mais emoções positivas vivem mais tempo. Amém? E não é só a ciência que fala sobre a alegria. A Bíblia fala muito sobre a alegria e é sobre isso que falaremos hoje à noite. Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ou seja, irmãos, o coração cheio de alegria é medicina para a gente, é remédio para a gente. Amém? E a gente vai meditar na palavra hoje, irmãos, para descobrir como é que a alegria chega no nosso coração. A gente não pode ficar só com a informação de que, ok, a alegria é uma coisa boa, eu preciso dela. A gente vai ouvir hoje à noite a respeito de como eu ando em alegria, como andar em alegria, amém? Antes de chegar nesse ponto, eu quero mostrar para você o que é, um pouco do que é alegria, biblicamente falando. Porque eu acredito que muitas pessoas podem pensar na alegria como um resultado de uma experiência positiva, né? Mas pessoas que condicionam a alegria a isso, irmãos, elas na verdade vivem escravizadas. Se você condiciona o estar alegre por uma condição externa a você, você está vivendo debaixo de escravidão. A alegria bíblica não é condicionada a uma informação externa. A Bíblia vai nos ensinar em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que a alegria é um fruto do Espírito. Amém? Fruto do Espírito é uma característica divina em nosso coração, por causa do novo nascimento. Agora o Espírito Santo de Deus habita dentro do nosso coração e vale a pena dizer que não são frutos, é fruto do Espírito. Amém? Então o fruto do Espírito é como se fosse uma linda bergamota com vários gominhos, não é? E aí ela tem suas características. Deus é um e Ele tem diversas características: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Amém? Características de Deus que estão semeadas no nosso coração. Fala comigo, dentro. A alegria do Senhor, que é a nossa força que cantamos, não é uma alegria que está fora, é uma alegria que está dentro. Aí eu te pergunto, se ela está dentro, de onde é que a gente tem que tirar? É de uma circunstância externa ou é de dentro? Diga, de dentro. A alegria do Senhor, que é a nossa força, está dentro de nós. E é de dentro que ela deve ser tirada. Por isso, irmãos, é por fé. Não é por circunstância. Não é por uma informação exterior condicionando a nossa resposta. Se for assim, afirmo mais uma vez, nós estamos escravizados pelas circunstâncias. E Deus nos libertou, irmãos, de toda escravidão. Inclusive ficar feliz ou triste, dependendo da circunstância que a gente está vivendo. O que a alegria do Senhor nos ministra é que nós podemos viver contentes em toda e qualquer situação. Frio, calor, tá bom, tá ruim, há uma alegria que me sustenta e me fortalece por dentro. Essa é a alegria do tipo de Deus, é parte da natureza de Deus implantada em nós. Alegria também, essa alegria, ela é uma decisão. Oh, glória a Deus! Salmo capítulo 100, versículo 2, diz: servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Amém. Olha só esses dois textos. Um diz: sirva ao Senhor com alegria. E Paulo depois, preso,
Vale a pena lembrar que estava preso, açoitado, encarcerado, privado da sua liberdade. A situação externa era totalmente ruim, contrária, mas Paulo estava dizendo para a igreja: alegrem-se no Senhor. Outra vez nos digo, alegrem-se. Mostrando que é uma decisão. Se ele diz, o texto de Salmo diz, sirva ao Senhor com alegria, ele jamais, irmãos, condicionaria a gente a uma circunstância para poder servir ou não ao Senhor. É uma decisão nossa servir ao Senhor, ou seja, é uma também decisão nossa ficar alegre. Amém? Paulo diz, alegre-se. Ele não diz, espere uma coisa melhor acontecer para se alegrar. Não, ele diz, alegre-se. Aleluia, fala comigo, ha, ha, ha. Aleluia. É uma decisão de você colocar o que está por dentro para fora. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, alegria é uma característica de Deus em nossos corações. Alegria é uma decisão. E é sobre essa alegria, não aquela condicional, mas essa alegria de Deus em nós que eu vou ministrar essa noite. Amém? Observe só o que a Bíblia fala sobre a missão de Jesus. Isaías profetizou sobre a vinda de Jesus e sua missão aqui na terra. Olha só como tem muito a ver sobre nós ficarmos alegres, felizes. Isaías capítulo 61, versículos 1 a 3, é uma profecia messiânica, profecia sobre Jesus, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, me capacitou para pregar boas novas aos quebrantados. Isso te lembra algum tipo de tristeza, de aflição? Quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Carvalho é uma árvore forte, estabelecida, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Você está aqui comigo? Jesus veio, irmãos, para arrancar tristeza, prisão, choro, angústia das nossas vidas. E eu quero te dizer, se existe algum sinônimo de tristeza em você, algum sinônimo de choro, de angústia, de ansiedade, pela palavra você tem toda a clareza para entender que Jesus já veio para arrancar isso de você. Arrancar, te libertar de toda aflição, de toda ansiedade, de toda tristeza. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra já foi liberada. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. A palavra foi enviada para cada um de nós. Agora cabe a nós praticarmos a palavra para que a gente possa viver a perfeita, agradável, boa vontade de Deus para a vida de cada um de nós, no que se diz respeito a viver alegre. Amém? E eu vou trazer aqui 7 atitudes para a gente viver alegre. Primeiro, somos cheios de alegria quando nossa fé é provada e confirmada. Você vai ouvir hoje à noite essa primeira atitude e você vai sair daqui fortalecido para entendendo que provações são oportunidades de você ficar mais forte, perseverante e feliz. Pare de olhar provações como diagnósticos finais. Ouvimos um testemunho maravilhoso sobre isso. Diagnósticos horríveis chegaram, irmãos. Amém? A família foi chamada pelo menos 2 vezes, porque aos olhos dos médicos não foi isso? Já era, acabou. Não acabou. Aleluia. 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 Porque, irmãos,
o diagnóstico que vale para a nossa vida, o diagnóstico final para as nossas vidas é o que Deus fala a respeito de cada um de nós. Em Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amém? Aleluia. Barclay diz que perseverança aqui não é só uma capacidade de suportar adversidades, mas a capacidade de transformá-las em grandeza e glória. E é assim que Deus olha, irmãos, para cada adversidade que se coloca diante de nós. Ele não vê como um diagnóstico final, mas Deus vê como uma oportunidade daquilo ser transformado em grandeza, glória, força, testemunho para a vida de cada um de nós. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Então você não pode dizer, eu não tenho mais forças para isso, então Deus é mentiroso? A palavra diz que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, e aqui é a chave, quando você se vir sem forças, aqui é a chave, juntamente com a tentação, Ele proverá livramento, de sorte que você a possa suportar. Sabe o que faz a gente parecer que não tem forças? É desconsiderar a presença, desconsiderar o poder da palavra diante das circunstâncias. De fato, irmãos, todos nós passamos por isso, basta estar vivo para passar por problema. Mas, irmãos, e todos nós também somos tentados a não reconhecer a presença, não discernir o poder de Deus num momento de grande desafio e tribulação. Todo mundo aqui, irmãos, passa por isso. Amém? É tudo gente. Todos com os mesmos desafios. Eu acredito que é tudo gente aqui. A não ser que tenha uns anjos aqui participando do culto também. Estão, né? Não sei se eu os estou vendo. Aleluia. Mas sabe, irmãos, essa palavra aqui, quando fala sobre livramento, que Deus nos dá livramento, Ele nos dá a ideia de um exército que de repente se vê cercado. E que naturalmente não tem para onde correr. Está em desvantagem, está cercado, e o diagnóstico é, perdemos, já era. Mas aí, irmãos, de repente, fala comigo, de repente, aparece um escape, aparece uma saída, aparece um caminho que não estava sendo visto ainda. E esse livramento aqui é esse o sentido, de que parece que já era, mas de repente Deus age e um escape aparece diante de nós. Um caminho novo aparece. Quando se lembram de Moisés com Israel diante do mar, tudo fechado, o inimigo atrás, não tem o que fazer. Ou morre afogado, ou morre pelos inimigos. Mas de repente, Deus abre o mar, atravessa todo mundo em pés enxutos. Nós, irmãos, estamos sendo governados e cuidados pelo mesmo Deus de Israel. Amém? Aleluia. O diabo vai tentar convencer a gente, irmãos, que não tem o que fazer, que a gente não tem alternativa, mas sempre existirá um escape de Deus. Você precisa dizer isso hoje à noite. Diga, sempre existirá um escape de Deus. Aleluia. Circunstâncias não são sentenças, são oportunidades. Amém? Não é o final. Não é o final. Amém? Deus está pronto para agir em seu favor. Aleluia. Eu sei que tem gente que não gosta, mas diga aí para o seu irmão do lado. Fala, Deus está pronto para agir em seu favor. Glória. Aleluia. Segunda atitude, para a gente viver alegre. Somos cheios de alegria quando andamos em generosidade. Aleluia. Os macedônios, irmãos, estavam com um desafio muito grande em determinado momento. Estavam pressionados economicamente, socialmente, aprisionados, amedrontados, estavam sendo perseguidos por causa do evangelho, uma confusão, irmãos. Mas Paulo sabe daquilo que os macedônios estavam fazendo, conhece a história dos macedônios, e ele escreve 2 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 1, dizendo, irmãos,
vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Irmãos, esse povo estava sendo perseguido radicalmente, passando por muitas pressões, mas eles responderam com alegria e generosidade. Segunda atitude para você: responda a pressões, circunstâncias com alegria, com generosidade. A generosidade se manifesta na alegria, porque um coração repleto de alegria está livre de si mesmo. Já ouviu a palavra ensimesmado? A palavra ensimesmado é você cheio de si, tão consciente de si, tão voltado os seus olhos, seu pensamento sobre si, que você perde a noção de Deus e do resto. Irmãos, a generosidade, ela consegue ser manifesta na alegria, porque quando a gente está em alegria, a gente fica livre de si. A gente fica livre daquelas coisinhas, pensamentozinhos, sofismas, ideias do diabo que querem nos aprisionar em nós. Ai, ninguém olha para mim. Ai, ninguém vê o que eu estou passando. Olha só como coitado eu sou. Olha quanto problema eu estou vivendo na minha vida. Ei, eu não estou desconsiderando problemas, não. Eu também passo pelos meus. Amém, irmãos? Não estou sendo aqui insensível com o seu desafio. Amém? Nem com os meus. Mas o ponto é que eu já descobri, irmãos, não resolve a minha vida eu ficar meditando nos meus problemas e considerando que os meus problemas são grandes demais. Eu preciso lembrar que meu Deus é grande demais. E quando eu fico consciente da grandeza do meu Pai, da grandeza do meu Deus, os problemas se tornam muito pequenos diante de tudo isso. E isso se torna uma grande oportunidade, irmãos, para eu tirar os olhos do meu próprio umbigo, da minha própria vidinha e continuar servindo pessoas. Continuar abençoando pessoas. Amém? Fica atento a isso. Satanás rouba a alegria com o foco de prejudicar frutos. Quando ele estanca a generosidade, ele estanca frutos. E é um abismo levando a outro abismo. Tudo que o diabo quer é te calar, te colocar aprisionado num quarto, numa cama. Ele quer paralisar você. Nós estamos, irmãos, lotados de sementes. Mas sementes guardadas, caladas, escondidas, não servem para nada. Tudo que o diabo quer fazer é te paralisar com as suas sementes. Mas uma resposta que você deve dar: irmão, deixe o sangue escorrer pela canela, irmão, vai para cima. Coloca para funcionar as sementes que estão na sua vida. Libere as sementes. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então o diabo quer, irmãos, prejudicar frutos. Ele quer prejudicar a alegria da comunhão com Deus, a alegria da comunhão com a igreja, a alegria de você trabalhar, a alegria de você estudar, a alegria de viver. Ele quer arrancar a sua alegria. Mas uma das respostas que você pode dar é se mover em generosidade, mesmo quando nada diz para você fazer isso. Sua conta bancária não diz, as circunstâncias não dizem, mas seja generoso. E eu não estou falando só de dinheiro. Eu sei que generosidade tem a ver com dinheiro, mas eu não estou falando só sobre isso. Por exemplo, irmãos, o apóstolo Paulo, preso, em Filipenses capítulo 1, versículos 3 a 5, diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo não podia fazer muita coisa preso, mas podia orar. E Paulo, irmãos, colocou a generosidade em movimento através da oração. E ele fala, irmãos, que ele recebia, por causa disso, alegria. Ele era fortalecido. Paulo não podia estar na prisão, irmãos, dizendo: meu Deus, eu fiz tanta coisa por ti. Meu Deus, eu sou tão intenso, tão dedicado. Estou vivendo em santidade. Meu Deus. Muitos argumentos, irmãos, poderiam ter sido dados pela carne. Mas Paulo escolheu permanecer generoso. Paulo escolheu permanecer, irmãos, semeando sobre a vida dos irmãos. Amém?
Glória a Deus. Terceira atitude. Somos cheios de alegria quando pregamos o Evangelho e promovemos os seus frutos. Aleluia. Lucas capítulo 10, versículos 1, 9 e 17. Diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 70 discípulos, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Versículo 9. Curai os enfermos, Jesus falando para os discípulos, curai os enfermos que houver nessas cidades, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Versículo 17 é o resultado. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Eles cheios, possuídos, completos de alegria por terem obedecido uma direção de Jesus para a vida deles, por estarem cumprindo o seu propósito de vida, cheios de alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 1, diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei desse modo, firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 19 e 20, Paulo confirma: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Paulo falando sobre aqueles que ele tinha ganho para o Evangelho, através da pregação para a salvação. Paulo estava dizendo que aquelas pessoas eram a alegria da vida dele. Ele diz no versículo 20, sim, vós sois realmente nossa glória e nossa alegria. Quer ficar alegre, irmão? Quer ficar feliz? Prega a palavra. Deixa pessoas serem salvas através de você. Deixa pessoas serem transformadas através de você. Tem duas principais palavras no Novo Testamento sobre alegria. Uma delas é sobre coroa, perdão. Uma delas é diadema, que fala sobre a coroa real. E essa palavra que Paulo usa aqui é uma outra palavra chamada Stéfanos. Até tem pessoas chamadas Stéfanos, né? Significa coroa, coisa maravilhosa, não é? Essa palavra Stéfanos, ela é usada quase exclusivamente, irmãos, para a coroa de um vencedor, um atleta vitorioso, um prêmio. Quando Paulo está dizendo que aquele povo era a sua coroa, e está dizendo: você é o meu prêmio, você é o prêmio da minha vida. Essa semana teve gincana, campeonato lá na escola da Rebeca, e aí ela ganhou algumas medalhas. Que euforia, meu amigo. Rapaz, a guria não parava de falar, e balançando, aquelas medalhas lá, e não parava de falar da experiência, como foi o campeonato, que ganhou, que jogou, aí os detalhes do jogo, aquela euforia assim, maravilhosa, não é? Porque ganhou um troféu, né? Ganhou um campeonato, ganhou uma coroa. Irmãos, é esse tipo de alegria que a gente fica, que a gente vive quando a gente prega o Evangelho e alguém é salvo. Quando a gente testemunha do Evangelho para alguém, irmãos, se torna a nossa coroa, a nossa alegria. Amém? Aleluia. Essa semana ali no sábado da festa da colheita, a gente teve evangelismo. E algumas pessoas saíram para evangelizar pelas ruas do nosso bairro. Como vimos, tem uma querida aqui que veio hoje, que é fruto do evangelismo, está nos visitando aqui. Teve um outro senhor que veio aqui no dia da festa da colheita também para nos visitar. Cadê o Gui? Está ali. E teve uma movimentação, e eu quero que você ouça um pouco sobre o testemunho desses irmãos, sobre como a alegria foi movida no coração deles através disso. Amém. Gente, a gente viu muitos testemunhos, a gente viu manifestação do poder de Deus mesmo, e a gente ficou muito feliz. Alegria dentro de nós, assim, de estar cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer, e foi algo muito simples. A gente simplesmente saiu, a gente foi, a gente levantou da nossa cama, saiu de casa, se reuniu de uma forma organizada e a gente saiu. A gente teve a oportunidade de andar em todas as ruas do bairro da nossa igreja e testemunhar do amor de Deus. E
É muito bom porque, assim, além dos testemunhos que a gente tem, assim, algo que me chamou muito a atenção foi o poder que o evangelismo tem de nos unir como corpo de Cristo. A gente começa a enxergar o nosso irmão e ver, cara, como eu preciso dessa pessoa que está do meu lado, como eu preciso da ousadia dele, do que está na vida dela, da sabedoria ali, do conhecimento ali. A gente começa a ver a multiforme graça de Deus. E eu quero declarar sobre a nossa vida como igreja que existe uma estação nova para a gente viver nisso. Não só em evangelismos que a gente vai marcar mesmo para ir como igreja, mas no nosso dia a dia as coisas vão mudar. Eu declaro em nome de Jesus que a compaixão que Jesus tinha de olhar para as multidões e querer levar alimento físico, espiritual, salvação, cura para aquelas pessoas, vai se manifestar no nosso meio, já está acontecendo. Foi maravilhoso e eu te convido para estar no próximo, hein? Se eu fosse tu, eu não perdia. Uau, glória a Deus! Você pode honrar o Senhor aí? Deus é bom! Glória a Deus, aleluia. Outro testemunho aqui de como foi impactado pela alegria do Senhor. Fala aí, meu querido. E aí, tudo bem? Boa noite, igreja. Eu acho que, assim como eu um dia não era da igreja e um grande amigo, o Abner, ficou mais de 10 anos falando de Jesus para mim, insistindo ali, mostrando a palavra. Hoje eu estou aqui, usufruindo de todo o amor de Deus e eu me alegro todos os dias com o Senhor. E nesse dia do evangelismo eu tive essa mesma experiência de poder levar o amor de Jesus para as outras pessoas. Então, a gente saiu aqui com uma rota, a gente tinha uma rota para seguir, porém a gente não sabia com quem que a gente ia encontrar, com qual pessoa, se a gente tinha que dar um abraço, se a gente tinha que sorrir, sei lá, o que a gente tinha que falar. Mas o Senhor estava com a gente, nos direcionando a cada momento. Então, Ele falava assim, Wellington, tem que orar por essa pessoa, tem que orar por cura, tem que abraçar. Às vezes é só um abraço. E aí a alegria assim, de poder levar a palavra e saber que aquele fruto, aquela semente que a gente vai estar plantando ali, ela pode virar hoje, sei lá, daqui a pouco a pessoa está tocando no louvor, sabe, na igreja. Então isso é uma coisa que alguns anos atrás nunca imaginava, sabe? E ver no dia pessoas que a gente encontrou na rua, aqui dentro da festa da colheita, se divertindo, sendo abraçados como irmãos da fé, foi uma coisa que realmente tem fervido o meu coração nos últimos dias. Então, fica a dica, assim, pessoal, levem a palavra para o máximo de pessoas possíveis, porque a gratidão que essas pessoas acabam tendo, assim, porque, Deus é bom. Deus é bom. Uma salva de palmas aí. O último testemunho é de quem me motivou a trazer isso, que é a minha varoa aqui. Ela chegou feliz demais em casa, irmãos. Você não faz ideia, igual a Rebeca quando ganhou as medalhas. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem? A gente teve a oportunidade de participar desse evangelismo. E, claro, no nosso dia a dia, irmãos, cada um de nós aqui vamos nos encontrar com pessoas diferentes. Talvez no teu negócio, no teu trabalho, no ônibus, no Uber. Eu tenho conversado ultimamente com várias pessoas aqui da nossa igreja e elas têm me testemunhado, assim, várias situações em que Deus tem usado a vida delas para alcançar pessoas. E isso gera uma alegria tão grande, queridos. Eu cheguei em casa realmente transbordando de alegria por saber, irmãos, que existem pessoas que estão sedentas pelo Senhor. Pessoas que estão clamando por aquilo que nós carregamos. E a gente costuma dizer aqui na igreja que nós temos uma antena espiritual. Você pode levantar o seu dedinho aí? Você tem uma antena espiritual. Então, amanhã é segunda-feira. E amanhã você vai acordar e você vai se encontrar com pessoas. Então, já liga essa antena. Já liga essa antena, porque Deus vai falar com você. Sobre pessoas que você nem imagina. E os dons do Espírito Santo vão se manifestar através de você, para você liberar uma palavra, para você agir de uma forma amorosa. Isso vai atrair pessoas. Eu sei que tem pessoas que estão aqui hoje à noite, porque foram alcançadas por alguém da nossa igreja. Eu mesma estou vendo alguns de vocês aqui. Então, queridos, aquilo que você já recebeu é suficiente. Não espera, quando eu fizer o rema, quando eu souber mais coisas da palavra. Não, aquilo que você já tem, já é poderoso. E nós declaramos ousadia sobre a sua vida, para você compartilhar aquilo que você já tem, porque isso vai trazer vida para você, em nome de Jesus. Ô, Glória, mais uma salva de palmas aí. Deus é bom. Mídia, coloca ali Romanos para mim, por favor. Próximo texto. Aleluia. Não? Aí?
Aê! Olha aí o que esse texto diz, Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas ou boas novas. Amém, irmãos? Para te incentivar, hoje no final do culto, lá na saída, o pessoal vai estar disponibilizando para você panfletos, para você levar para sua casa, sua bolsa, seu carro, amém? Você pode levar e aproveitar essas oportunidades que Sinara falou, amém? Passar uma pessoa, você vai discernir pelo Espírito, vai oferecer um panfleto, puxar um papo, amém? E quem sabe o que pode acontecer, amém, irmãos? Glória a Deus. Próxima atitude, somos cheios de alegria quando vivemos em comunhão com os irmãos. Glória a Deus. Ontem teve uma comunhão lá em casa, rapaz, como foi bom, irmãos. Coisa boa, bom demais. Eu fiquei renovado ontem à noite lá com o povo lá em casa, foi bom demais. Em Atos 2,46 diz diariamente, fala comigo, diariamente. Quantos perceberam que não é domingamente? Oh glória! Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Comunhão bíblica, irmãos, não é esse culto domingueiro, não. Comunhão bíblica exige perseverança e constância. Amém? Se você não se dedicar para estar constantemente com os irmãos, não vai ter essa alegria que vem de Deus, ela não vai estar sendo manifesta, amém? Precisa estar com gente. Comunhão, irmãos, promove crescimento espiritual. Comunhão promove apoio, encorajamento quando a gente precisa. Na comunhão a gente compartilha nossas cargas, nossos desafios. Na comunhão a gente encontra oportunidades para servir. Porque de repente a gente assim, não, está tudo tão bem, mas no período de comunhão você descobre que o irmão está precisando do seu socorro, da sua ajuda, e você se torna útil para a vida das pessoas, amém, irmãos? Glória a Deus. Então tem que ter comunhão na sua agenda, amém? Você tem que estar perto de gente, de crente, amém? Servindo aos irmãos, convivendo. Melhor lugar para isso na nossa igreja, além de cultos, é o quê? Verbo Connect, vamos juntos, fala, Verbo Connect. É a resposta mais fácil da pregação, amém? Verbo Connect, irmãos, para a gente ter esse fortalecimento de comunhão e de conexão. Quinta atitude, para a gente viver alegre, somos cheios de alegria quando a gente usufrui da presença de Deus. Ele é a fonte, amém? Ele é o dono da alegria, Ele é o criador da alegria, Ele é a própria alegria, e é dele que vem a alegria que a gente precisa. Salmo 16, versículo 11 diz, tu me farás ver a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Fala comigo, plenitude de alegria. O que é plenitude? Completo, sem nenhuma falta. Agora tenta imaginar isso aí, uma alegria que não falta nada, sem falta nenhuma. É a alegria completa e transbordante. Alegria, cheia de alegria para dar. Amém, irmãos? Muita alegria. A Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Se você não está pleno, é porque falta presença. Tem que usufruir mais da presença. Tem que mergulhar mais na presença. Tem que se derramar mais na presença. Porque na presença existe plenitude de alegria. Amém, irmãos? Eu tenho que ler esse texto, eu sei que meu tempo está que está, mas eu tenho que ler esse texto aqui, eu vou ler ele numa versão, não anotei qual é, mas é uma versão um pouco diferente. Salmo 16, versículos 1 e 2 diz, protege-me, presta atenção em mim, e pega essa palavra para você. O salmista diz, protege-me, ó Deus, porque em ti eu venho procurar abrigo. Você percebe que o início do salmo é o salmista percebendo que está passando perigo, precisando de proteção, precisando de um lugar para ser guardado. Protege-me, Senhor.
Eu preciso de um abrigo, de um refúgio. Eu disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, tu és a minha única riqueza. Versículo 5 em diante. A minha riqueza, a minha herança nessa vida é o Senhor. Ele é o alicerce que sustenta a minha vida. Ele providenciou para que o meu pedaço de chão fosse uma terra bonita com riachos e campos. Assim perdeu uma oportunidade de dar um glória a Deus aí. Eu vou dizer de novo. Ele providenciou que o meu pedaço de chão fosse uma terra bonita com riachos e campos. Em voz alta, tem gente que fica agoniado que a gente canta alto, né? Pega. Em voz alta, louvarei ao Senhor, porque Ele me dá bons conselhos. No meio da noite, Ele me dá os pensamentos sábios e certos que eu preciso. Fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto Ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Por isso, a minha alma, o meu espírito e o meu corpo ficam tranquilos e cheios de alegria. Tu não deixarás que o meu corpo fique preso pelos laços da morte. Não permitirás que o teu amado seja roído por vermes debaixo da terra. Tu me mostrarás os caminhos da vida. Junto a ti há sempre a mais profunda alegria, e ao teu lado os prazeres mais deliciosos da tua eterna presença. Meu Deus do céu! Aleluia! Existem outras coisas, irmãos, que até podem proporcionar certa alegria para nós, mas só Deus pode proporcionar plenitude de alegria para a vida de cada um de nós. Amém? Como que a gente usufrui dessa presença? Busque ao Senhor. Salmo 105, versículo 4 diz: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, sem parar. Amém? Na prática, irmãos, buscar a Deus passa pela direção da gente entregar a nossa vida ao senhorio de Jesus. Amém? Entregar o nosso coração ao senhorio de Jesus. Quero que o Uzi me ajude aqui, Uzi, por favor. Depois a banda vai vir, mas por enquanto, Uzi me ajuda um pouco, por gentileza. Mas sabe, irmãos, Ele é a fonte, Deus é a fonte, tudo está nele, depende dele. Amém? E quando buscamos ao Senhor, então nós somos plenos. Amém? Aleluia, aleluia. Há uma plenitude de Deus para a sua vida. Alegria plena, completa. Amém? Nada me falta. Amém? Em Deus há plenitude de alegria. Em Deus você e eu somos completamente felizes. Sem falta. Sabe como vive quem é completamente feliz? Aleluia. Vive sem ficar buscando alegria em outros, em outras, em coisas, em circunstâncias. Quem está plenamente feliz, está completo, está realizado, consegue acordar segunda-feira com um sorriso no rosto. Pode ser 5 da manhã, 6 da manhã, pode a agenda estar, irmãos, abarrotada, mas nele somos plenos. Nele somos completos. Aleluia, aleluia. Nós somos cheios de alegria quando a gente crê na ressurreição de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que quando aquelas mulheres foram ao sepulcro de Jesus, chegaram lá, ele não estava lá. Ele estava ressurreto. Em Mateus 28, 7, 8 diz: e o anjo disse para elas: ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. Versículo 8 diz: retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo por causa da experiência, assombradas, mas em grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Olha só Jesus falando o que aconteceria depois da sua morte.
João 16, 20 a 22. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Jesus falando da morte dele, o mundo ficaria feliz, mas os seus discípulos ficariam tristes com a situação. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ele dá um exemplo, a mulher quando está para dar à luz, tem tristeza, aquela situação, sai logo, né? Porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já nem se lembra mais da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vocês têm tristeza, Jesus falando sobre a sua morte, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jesus está falando sobre a alegria da ressurreição. Aleluia. Quantos aqui creem que Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia? Jesus está dizendo para nós, irmãos, que essa alegria ninguém pode arrancar de nós. Ninguém pode tirar de nós. E essa alegria, a alegria da ressurreição de Jesus, nos alegra também, porque a Bíblia diz que Ele é o primeiro dos mortos. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Quando nós vemos que Ele ressuscitou, nós podemos olhar para nós e dizer: a morte não pode me deter também. Assim como o meu mestre ressuscitou, ainda que eu morra, eu vou ressuscitar também. A morte não pode me prender, a morte não pode me parar. Aleluia, aleluia. Isso é uma atitude para a gente viver alegre, a gente crer na ressurreição de Jesus. Mas como saber que viveremos eternamente com Deus? Sétima e última atitude de hoje para você viver alegre. Somos cheios de alegria quando a gente é salvo. Se você está aqui hoje à noite e você ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, sua oportunidade, ser salvo. Salvação não é uma entrada numa religião. Agora eu vou entrar lá para os crentes. Agora eu era assim, da outra religião. Agora... Não é isso. Salvação é a convicção de que você não vai para o inferno. Salvação é essa alegria que enche o teu coração, sabendo que ainda que você morra, você viverá eternamente ao lado de Deus. E o que a Bíblia nos ensina sobre isso é que nós precisamos crer no Senhor Jesus, crer na sua morte, crer na sua ressurreição e confessá-lo como Senhor da nossa vida. O caminho bíblico para você ser salvo, é esse. Você precisa crer que Jesus ressuscitou e você precisa confessar Jesus como dono da sua vida, como Senhor da sua vida. Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam na prisão, e aí houve um mover do Espírito naquele lugar, enquanto eles oravam, as cadeias foram abertas, e naquele momento o carcereiro que guardava os presos, enlouqueceu, a ponto de pensar em arrancar a sua vida, porque se ele não arrancasse a sua vida, muito provavelmente o chefe dele arrancaria. Então ele pensou em se matar naquele momento. Quando Paulo percebeu a movimentação, ele disse: para! Não faça isso, não arranque a sua vida. Não entregue a sua vida para o inferno, para Satanás. Não faça isso. Porque salvação chegou para você hoje também. Em Atos 16:31, Paulo diz como salvação chegaria. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro cuidou de Paulo, de Silas, lavou os açoites que eles tinham sofrido, e a seguir o carcereiro foi batizado e todos os seus, toda a sua família. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Salvação é motivo de grande alegria. Fique em pé no seu lugar. Aleluia, aleluia.